O meu nome é Aristófanes, o pai da comédia. Hoje trago-vos a história do rapto mais célebre da mitologia grega e arredores. Causador de estações, frutos, primavera, alergia e desfiles de moda em Paris. Perséfone, filha de Deméter e Zeus, irmãos. Mas não nos percamos nas minudências em redor do incesto, pois isso é comum quer entre deuses, quer entre humanos a residir nos Açores. E talvez percebamos agora, fundamente, a tese segundo a qual o homem foi feito à imagem de Deus. Sim, sobretudo no que diz respeito à consanguinidade. E os olhos que se afastam um do outro fazem-me lembrar, não Cascais, mas a mitologia grega. Perséfone, que, tal como a mãe, adorava as flores, as abelhas, o campo, como se fosse uma influencer que descobriu o Alentejo na primavera e dá-se conta que a internet não é tão boa e volta para a cidade para falar do Alentejo. No entanto, Perséfone era cobiçada por muitos deuses, mas a mãe hiperprotetora, a ponto de desconfiarmos que havia aqui uma relação perigosíssima e teríamos de chamar Freud ao barulho, Apolo já tinha cobiçado Perséfone. Não és suficientemente bom. O deus da razão, um dos deuses mais belos, do pugilato, o deus do sol, não és suficientemente bom. Era caso para dizer Apolo em relação a Deméter: vamos lá ver uma coisa, tu és deusa das colheitas, mas sem sol não tens vitamina D, os tomates não crescem sem mim. Depois disso, Hermes, deus dos aldrabões, dos comerciantes, perdoem-me a redundância, nem o deus dos vigaristas conseguiu ludibriar Deméter quanto à filha dela. Não deu em nada. Não sou suficientemente bons para a minha filha. Perséfone continuava a residir debaixo das saias de Deméter, como se Deméter fosse um grande escocês cujo raio da saia fosse inabracável. Brincava à sombra das saias da mãe. Mas um dia, afastada dos olhares cobiçosos, que é como quem diz, numa linguagem de macho, para afastar a possibilidade de tesão divino, Deméter diz: vai brincar, porque tu tens idade para ser mulher, mas calma lá. O meu sonho é seres igual a Atena, Héstia, Artemisa, se a memória não me falha. Essas já eram as 3 deusas virgens. Tu vais ser outra deusa virgem. E ela está bem a brincar com os dentes de leão, a soprar e a pedir 1000 minetes. Afastou-a num campo mais longe dos olhares dos deuses. Mas um dia há um terremoto. Abre-se a terra. Num estalar de dedos sai uma quadriga. Um tipo sai do submundo e rapta e volta para dentro da terra outra vez. E Deméter fica: ai, o que é que aconteceu à minha filha? Fica muito triste, até se esquece do seu papel, que era produzir comida em barda. Deusa da agricultura, das colheitas, acabou tudo. E o sofrimento crescia mais porque ela percorreu tudo, socorreu-se de uma deusa Hécate, se a memória não me falha. Perdoem-me que um gajo, apesar de ser grego, já se esquece das merdas. São tantos deuses. Ela tinha 2 archotes que conseguia iluminar os recantos mais sombrios do mundo. Nem assim, não conseguiu, e a cada dia que passava, a cada semana que passava, Deméter ficava mais triste e com isto um inverno perene. Parecia quase a última temporada da Guerra dos Tronos. Winter is coming, e nós pensávamos: foda-se, onde é que anda Perséfone? Onde é que anda Perséfone? O que preocupou Zeus não é tanto por nós, porque nós temos aqui objetos milagrosos que nos dão comida infinita, tal como o corno da cabra que o amamentou e a ânfora do mel, que vocês já sabem de outras histórias. Ora, o pior é a malta lá em baixo, os mortais que andam a gritar esfaimados: já não consigo ouvir aqueles pobres, meu. Deméter, o que é que se passa? Ai, a minha filha. Epá, foda-se, temos de resolver esta merda. E, entretanto, falam com o titã Hélios, que partilha o trabalho com Apolo, mas Apolo está lá pensado nas lógicas, nas músicas, no caralho que o foda-se, esqueceu-se. Olha, eu vejo tudo. Eu sou o sol, o olho que tudo vê, e vi o que é que aconteceu. Foi Hades. Mas anda aqui esta mãe, os deuses, os homens todos a morrer e tu não dizes nada? Epá, ninguém me perguntou.
Os titãs tinham esta coisa, mais pouquinhos, muita força, que a pecinha não é lá com eles. E, à exceção de Prometeu, o deus das artes que nos deu o fogo, e talvez nos tinha dado o fogo, não para irritar Zeus, mas, isto não vai lá sem fogo. Estes gajos são mesmo poucachinhos. Fazem-me lembrar os meus irmãos, sobretudo o Epimeteu, que age antes de pensar que neste tempo antigo é um titã, mas se vivesse no século XXI era influencer. Sabem que é Hades, Zeus desce ao submundo. Hades, esta merda tem de acabar, eu sei o que é que tu fizeste. O que é que eu fiz? Raptaste Perséfone, Deméter, isto está-me tudo a morrer. Tu achas que vais ficar mais rico porque quanto mais almas, maior é o teu reino e tu és o rei com mais súbditos. Mas eu acabo-te a mama. Criou-te paraíso e foda-te. De repente esvazio-te o inferno. Hades, tornas-te uma piada, ficas o rei de um reino desolado, desertifico-te o inferno. E enfrentam-se olhos nos olhos. Eu não vou ceder, até que Hades cedeu. Está bem, pronto, eu mando-te a Perséfone. Zeus até meteu Hermes ao barulho. Hermes era o gajo que transportava as almas, pelo menos até certo ponto, depois começou a morrer muita gente, e ele delegou grande parte desse trabalho a Thanatos, o deus da morte. Hermes ficou apenas encarregue de transportar as almas de pessoas ilustres. É um transportador elitista. O que importa, em jeito da parte, é que um gajo faça a síntese entre a estética, a lírica e o texto e dê um chapadão no focinho de Caronte e lhe cuspa o óbolo na cara. Toma lá, enche o cu de dinheiro, meu cabrão. Não sou materialista. Regressando, Hades aceita o pacto, mas antes disso faz com que Perséfone como uma romã. Perséfone como uma romã, 6 bagos de romã. Hermes dá-se conta de uma coisa. A romã é o fruto do inferno. Cada bago simboliza um mês no inferno. Logo, ela terá de passar 6 meses no inferno, 6 meses à superfície. E isto é um pacto que é impossível quebrar. Hermes dá-se conta. Hermes, deus dos vigaristas, foi ludibriado por Hades, tal como Zeus, Deméter, e é isto. E daí que se cria estações. Quando Perséfone sobe à superfície, temos verão e primavera, tudo a florir, é alergias, é ranho, é fruta cara nos hipermercados. Quando regressa a Hades, perto do seu companheiro, ao qual se afeiçoou, acho que faz falta ouvir Perséfone. Aquele gajo dá-me um tesão. Tornei-me rainha do submundo, do reino maior que existe. Quero é que as ameixas se fodam, pá. Tenho romãs. A romã é muito boa. Se ela se tivesse lambuzado com aquela romã, morríamos todos. Quem come 6 bagos de romã é anorética, não é? Eu nunca consegui comer 6 bagos pratadas de romã. A minha mãe dizia-me: queres que eu ponha açúcar nestes bagos de romã? E eu: tu não mascares este inferno. No fim de contas, quando um gajo come romãs, está a fazer um pacto infernal. Não é fazer um pacto com Fausto. De facto, eu não consigo sair do inferno porque comi durante a vida incontáveis bagos de romã. E este foi o Aristófanes.